É um prazer para mim estar mais uma vez aqui. Não é sempre que eu estou aqui, mas é um prazer. Eu creio que todos me conhecem, meu nome é Tiago Lemos, sou um dos pastores aqui da igreja. Sim, o Junior Pastor, that's the name, Junior Pastor. E está ali a minha esposa, Liane Lemos, tem 3 filhos, uma família abençoada, amém? Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Em diante. Todos acharam? Amém? Gálatas, capítulo 3, versículo 26 em diante. Depois a gente vai passar para Gálatas 4, do 1 até o versículo 7. Então, de um capítulo pula para o outro. Amém? Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não há grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a doação de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Isso é uma palavra que ela falou muito ao meu coração, ela tem falado muito ao meu coração durante algum tempo. E eu acho que essa foi a oportunidade de eu falar ela aqui, compartilhar com vocês. Amém? E nós vivemos num tempo que pessoas cristãos não entendem a paternidade de Deus. Gostaria de dar um título a essa mensagem: reconhecendo a paternidade de Deus para fazer parte da herança. Amém? Então, nós vivemos num tempo que a igreja não reconhece a paternidade de Deus. As pessoas não sabem o que é reino, não sabem que Deus é Pai. Então, os cristãos, ele vê um Deus muito distante. A igreja tem vivendo como Deus ele fosse muito distante. Amém? Então, líderes que, por não reconhecer a paternidade de Deus, ele não se submete, pessoas que, por não reconhecer a paternidade de Deus, eles não se submetem a líderes, porque eles não submetem a Deus, amém? E não consegue passar, por não reconhecer a Deus, não reconhecer essa paternidade, eles também não conseguem passar por tribulações. Não consegue ver que se nós somos filhos, o Senhor nos disciplina, Deus nos disciplina, amém? E uma palavra que ela fez muita diferença na minha vida
um versículo que ele fez muita diferença na minha vida, está em João, vamos abrir rapidinho, se você puder. João, João 1, um 10. Desculpa, 12, João 1, capítulo 1, versículo 12. Contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Então, esse versículo foi um versículo que fez uma diferença muito grande na minha vida. A gente sabe que muitas pessoas, hoje em dia, são criadas sem os pais, e isso influencia muito no caráter da criança, no caráter das pessoas. E muitas das vezes as pessoas têm que passar por psiquiatra, ou talvez por encontros, para cuidar daquela área, dessa área, como se fala, uma área delicada, exatamente, delicada, uma área delicada, porque isso influencia muito no caráter da criança, nas decisões da pessoa, e até se fala que é por rejeição, a criança recebe uma rejeição, né? Mas no dia que eu olhei para esse versículo, eu entendi esse versículo. Eu não nasci, você não nasceu por vontade do homem, mas você nasceu do próprio Deus, amém? Então eu creio que não há rejeição no mundo que aguenta uma palavra dessa. Quando você entende ela, entende no coração, amém? Você nasceu do próprio Deus. Então as pessoas que creem em Jesus, os que creem no nome de Jesus, nascem do próprio Deus, amém, igreja? E nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Certa vez Jesus Cristo estava orando em certo lugar, e um dos seus discípulos chega a ele e fala assim: mestre, ensina-nos a orar, como João ensinava os seus discípulos. Jesus pega e fala assim: então vem cá, quando vocês forem orar, ora assim: Pai nosso que estás no céu, amém? Como o hino foi cantado agora há pouco, Pai nosso que estás nos céus. Então, aquilo ali foi um novo modelo de oração. Eles não viam Deus como Pai. Jesus se pôr como Filho de Deus, ou se igualar a Deus, era uma blasfêmia. Então, muitas das vezes, o que eles ouviam, talvez na sinagoga, era um tipo de oração: oh, Deus de Israel, de Isaac, blá, 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 blá. Mas um Deus muito distante. E Jesus vem e quebra essa regra e te dá um modelo de oração. Essa oração deve ser uma oração mais repetida que existe no mundo, a oração do Pai Nosso, mas o Senhor deu um modelo de oração. Não é que a gente tem que basear nessa oração, mas aquilo ali é um modelo, amém? Pai Nosso que estás nos céus. Então, Deus é nosso Pai, amém? Deus é nosso Pai. E quando Deus, Ele fala a nós que Ele é o nosso Pai, isso quer dizer intimidade, amém? O Deus, Ele nos chama à intimidade. O Senhor, Ele nos chama à intimidade. E não tem como você conectar com Deus, não tem como você ser filho de Deus sem ter intimidade com Ele, amém, igreja? Então, assim entendemos que tudo que enfrentamos
tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo o que Deus, se nós somos filhos, o Senhor, Ele nos disciplina, amém, irmãos? Deus nos disciplina, porque é Pai. Então, nós crescemos na condição de herdeiro. Você crê que você vai crescer na condição de herdeiro? Amém? Nós já entendemos que Deus é Pai, porque Deus é Pai, nós somos herdeiro, amém? Nós somos herdeiro. Como está escrito no versículo 1, né? Amém? Alguma coisa acontecendo aí. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Isso fala de maturidade, isso fala de nós amadurecermos, amém? Então, é assim, um dia eu parei para pensar, até comentei esses tempos atrás com o pastor Pedro, com o Renato, chega um momento nas nossas vidas que a gente para e a palavra de Deus nos desafia a mudança, a transformação. E eu parando para pensar, tantas as pessoas que deixaram a casa do Pai, tantas as pessoas que tomaram decisões erradas por não ter essa convicção que Deus é Pai, por não ter a convicção que quem Ele é em Deus, tomam decisões erradas. E eu parei para pensar, como a palavra diz que se o herdeiro for criança, ele é um escravo. Ele é um escravo. Se ele for criança, ele não passa de um escravo. Então, o que Deus nos leva? Deus nos leva a um desafio de transformação, de mudança, de crescimento. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas, crescimento. Crescimento. Então, eu creio que o Senhor tem falado comigo que a igreja, existe muitas pessoas, muitos líderes criança, que não aceitam a repreensão do Pai, que não entendem a repreensão em Pai, por conhecer um evangelho equivocado, pensa um evangelho pintado de muitas bênçãos, um evangelho pintado de grandes coisas, acha que tudo é o bambambam, tudo é bom no evangelho, tudo é bom no cristianismo, não. Então, essas pessoas crescem pessoas mimadas, que não entendem a Deus, que não reconhecem que são filhos de Deus e não entendem que faz parte do reino de Deus, que faz parte de uma herança. E são pessoas que ainda não há maturidade, amém? Não há maturidade. E o interessante é que nós temos dois tipos de herdeiros. Nós temos aquele herdeiro, como o filho mais novo do pai, o filho pródigo, que pede a bênção e fala assim, pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. Pega, e ao longo de algum tempo ele pega e sai, e gasta tudo que tem, com as meretrizes, gasta tudo que tem lá no mundo. É o tipo de pessoa que pensa assim, eu sou bom, exemplo, um dos exemplos. Eu tenho condição de montar uma igreja para mim. Eu também tenho condição. São esse tipo de pessoa. Pede a parte da herança e sai. E são pessoas que vivem de migalhas, achando que estão por cima, como diz lá em Goiás, da carne seca, achando que está por cima da carne seca. Vivem de migalhas e não entendem que vivem de migalhas, amém? Então, o Senhor, quando nós temos essa convicção no nosso coração, que nós somos dono do reino, não há nada que te abala, amém, irmãos? Não há nada que te abala. Uma pessoa que tem uma convicção em Deus, não há ninguém que te oprime, amém? Não há ninguém que te oprime. Então, e tem o outro tipo de herdeiro, aquele que fica, ele não tem coragem de sair, ele não tem coragem. É aquele que fica por cima do muro, ele não tem coragem, ele fica ali, não tem coragem de pecar gostoso, né? Sair, pecar gostoso, mas fica ali, querendo, com o coração remoendo. É o filho mais velho. Tem esse tipo de herdeiro também.
Mas esse tipo de herdeiros são aqueles que eles são escravos de si mesmo. Eles estão inseridos no reino, mas não dá conta de usufruir da herança, não dá conta de usufruir da proteção do pai. Por quê? Por que não dou conta? Porque não tem um relacionamento com o pai. Eles não têm um relacionamento. Existe esse tipo de herdeiro. Igual aquele mais velho que falou, Senhor, eu sempre te servi aqui, eu sempre fiz isso, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para me festejar com os meus amigos, e vem esse aí, esse teu filho, e o Senhor mata um novilho para ele. Então existe esse tipo de herdeiro dentro da casa, ele não tem coragem de sair, mas também fica minando, tentando atrapalhar, amém? Que nós não vamos ser esse nessa noite, amém? Amém. No capítulo, em Hebreus 12, 7, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Então, se nós somos filhos do Senhor, Ele irá nos disciplinar, amém? Ele irá nos disciplinar. E como o Senhor nos disciplina? Qual é a maneira que o Senhor nos disciplina? Muitas das vezes, em meio às dificuldades, o Senhor nos disciplina. Em meio às tribulações, o Senhor nos disciplina. Mas para que nós entendamos que nós somos disciplinados em meio a essa tribulação, nós temos que entender que nós somos filhos, e nós temos que entender que nós fazemos parte da herança. Em Tiago, eu já preguei aqui sobre isso, em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, as provações são diversas. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Então, a tribulação, a provação, ela tem um goal, ela tem um objetivo. A tribulação, ela tem um objetivo. E qual é o objetivo? A tribulação é de Deus. A palavra fala que a tribulação é de Deus. A provação é de Deus. E o objetivo dela é provar a nossa fé. A própria palavra diz que é provar a nossa fé. Porque quando a nossa fé é provada, produz perseverança. Amém? Perseverança. E muitas das nossas decisões, muitas das nossas altos e baixos, muitas das vezes é falta de perseverança. O Senhor falou isso muito comigo, o Senhor tem falado perseverança, o que nos falta. Falta de perseverança. Então, a perseverança, ela tem, a palavra diz que ela tem ação completa. A ação da perseverança é nos tornar maduros e íntegros. Então, qual é o propósito de Deus no meio da tribulação, no meio da provação? É te fazer maduro e íntegro. Esse é o propósito de Deus. Que você alcance a maturidade e a integridade. Amém? Então, muitas das vezes, quando você olhar, a partir de hoje, quando você olhar para os problemas, para algo que vem na sua vida, olhe com os olhos, não, isso é o Senhor está me provando, está provando a minha fé, o Senhor está me disciplinando, e eu sou filho desse, então isso vai passar. Tudo passa, a palavra de Deus fala que tudo passa, tudo passa. O apóstolo Paulo fala que o que nós sentimos, aquilo que nós sentimos na carne, aquilo que nós passamos, não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Nada que nós passamos aqui vai se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então tudo é passageiro nessa vida. A dificuldade vai passar, a bonância vai passar também, tudo vai passar. Amém, igreja? Então que você, a partir de hoje, você
possa enfrentar tudo aquilo, as provações que o próprio Deus, o próprio Pai põe na sua vida, como uma bênção, como algo bom. Aí você pensa assim, mas eu sou, Tiago, mas pastor, eu sou masoquista? Eu sou masoquista, eu tenho que me alegrar, como Tiago diz, que nós devemos considerar motivo de alegria. Mas esse fato sim, porque é de Deus, a aprovação é de Deus, amém? A aprovação é de Deus. Então o propósito, em meio a provações, o que acontece com a nossa fé é provada. E a prova da nossa fé produz perseverança. E essa perseverança, ela nos torna íntegros, maduros e íntegros, amém? E o propósito da tentação? E a tentação? A tentação não é de Deus. A tentação não é de Deus. No próprio capítulo, Tiago, capítulo 1, acho que versículo 13. O interessante é que no grego, eles usam a mesma palavra para representar provação e tentação. Então, depende do contexto que ela está empregada, ela tem um sentido. Então, se ela estiver nesse contexto, então no contexto aqui é um contexto ruim que ela está empregada. Então, o português, algumas King James em inglês, fala a mesma coisa, eu acho que provação nos dois versículos. Mas aqui na NVI, eles arrumaram um jeito de fazer você entender, pois um provação e o outro tentação, amém? Então, a tentação, assim, diz assim Tiago, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. O pecado gera morte. Então ninguém pode dizer que é tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Isso é como o desejo que há no nosso coração. Muitas vezes a gente toma decisões na nossa vida pelo desejo que há no nosso coração, o mau desejo que há no nosso coração. E a gente muitas das vezes põe fala assim, é Deus, é igual o pastor Pedro fala muitas das vezes aqui. Tem pessoa que ele não sabe o que quer. Uma hora ele está falando, é de Deus eu ficar aqui, é de Deus, uma hora está, não, é de Deus eu ir. Então não sabe o que realmente Deus quer, realmente o que o Pai quer. Então tomam decisões pelo mau desejo que há no coração, amém? Então, o propósito da tentação, a própria palavra diz que é te derrubar, te levar à morte. O futuro é a morte. Porque pelo mau desejo que há no nosso coração, o mau desejo que há, esse desejo ele produz, ele dá à luz, como a mulher dá à luz, ele dá à luz ao pecado. E esse pecado sendo consumado gera a morte, amém? Então, o meu próprio desejo provoca as tentações. Esses desejos nos seduz e nos arrasta. As tentações, os desejos, ele nos seduz e nos arrasta. Ele gera morte, o desejo gera morte. E muitas vezes, como eu falei aqui, as nossas decisões, elas são baseadas no nosso coração. E a palavra de Deus fala que o coração, ele erra. Amém? O coração, ele erra. Então, se nós basearmos as nossas decisões, nós podemos errar no nosso próprio desejo, amém? No mau desejo. Então, como que eu vivo a vontade de Deus? Vivendo a vontade de Deus, vivendo a vontade e o chamado de Deus. Eu vivo a vontade de Deus como eu relaciono com o Pai, amém? Eu relaciono com o Pai.
aí eu vivo a vontade de Deus. Porque não tem como eu viver a vontade de Deus se eu não tiver relacionamento com Deus. Amém? Sem relacionamento com o Pai, eu não posso viver a vontade do Pai. E como que eu vivo o reino de Deus? Como que eu vivo o reino de Deus? Por eu não viver a vontade do Pai, por eu não ter esse relacionamento com Deus, muitas das vezes eu tomo decisões equivocadas, muitas das vezes nós, por não entendermos que em meio à aprovação nós iremos ser transformados, que em meio à tentação nós iremos nos tornar maduros, nós pensamos assim, eu tenho um chamado, eu não posso ficar e tipo assim, ficar talvez naquele lugar, eu não posso ficar assim, eu não tenho oportunidade, eu não tenho isso, e muitas vezes é igual eu falei, as nossas decisões, o jeito de a gente olhar, nós orarmos para a situação, isso depende da maneira que nós estamos diante de Deus, amém? Depende muito da maneira que nós estamos diante de Deus. E você pode ter um chamado, a palavra de Deus fala que os chamados são diversos, você pode ter um ministério, você pode ter dons, talentos, mas se você tem tudo isso, se você tem um chamado, um ministério, dom e talento, sempre vai ser para o bem comum da igreja, amém? Nunca é para você mesmo, sempre é coletivo. Toda revelação que o Senhor dá é coletivo, amém? Todo chamado que o Senhor dá para o homem é coletivo. Aqui, eu posso vir aqui cantar, aqui sozinho, eu pegar aqui o violão e cantar, mas junto com o Renato, junto com o Ezequias, eu sou melhor, amém? Nós juntos nós somos melhores. Com a Cris que está lá atrás, a Ana, nós somos melhores junto. Então, o chamado de Deus para a sua vida sempre vai ser coletivo. Não existe isso de Deus falar, eu tenho que ir ali e tal. Não, sempre vai ser coletivo, amém? A revelação que Deus te dá na palavra, ela vai ser para você e para os seus irmãos, amém? Para você e seus irmãos. Como uma coisa muito interessante que abra sua Bíblia em Gênesis 45. Gênesis 45. Versículo 5. Isso fala da história de José, né? As pessoas, vocês sabem, muitos aqui sabem que José, ele foi vendido como escravo para o Egito, e por causa de um sonho que ele teve, os seus irmãos revelaram esse sonho, e tiveram inveja de José, e venderam ele como escravo. E depois que ele se tornou governador no Egito, ele fala essa palavra, uma palavra que é muito interessante, por isso que eu falo que todo o chamado, todo o propósito de Deus na sua vida é coletivo, é para você e seus irmãos. Agora, não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo,
nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar os remanescentes nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Amém? Então, José, ele não culpou seus irmãos, ele viu aquilo ali como um propósito de Deus, amém? Isso é uma coisa tremenda que eu vejo na palavra, que ele tinha tudo para culpar os seus irmãos, para talvez prender os seus irmãos, mas ele fala aqui, não se recriminem, não ponham a culpa em vocês, porque aconteceu comigo. Foi o Senhor, foi propósito de Deus que eu viesse primeiro, para preservar vocês em vida, amém? Então, o chamado que Deus, eu creio que cada pessoa que aqui está, tem um chamado específico de Deus. E tudo aquilo que Deus tem na sua vida, vai ser em prol do reino, amém? Para o bem do reino de Deus. Amém? Tudo aquilo que o Senhor irá fazer na sua vida, vai ser para o reino de Deus. Amém? E eu creio que nessa altura, quando nós temos esse coração de que tudo que nós fazemos, nós não vivemos na soberba, sem orgulho, amém? Sem orgulho. E então, tudo que o Senhor tem na sua vida é em prol da igreja, amém? Então, Deus é nosso Pai, então sou herdeiro. Como Pai, Ele nos disciplina, para que nós tornamos maduros e íntegros, e possamos desfrutar da herança e da liberdade que há nele. Assim viveremos sua vontade e chamado, amém? O Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor nos libertou, para que de fato nós possamos ser livres, amém? Nós possamos viver a vontade de Deus, nos relacionar com Ele, e sermos livres, amém? Livres. E o Senhor, Ele nos chama para uma vida de relacionamento com Ele. Uma passagem na Bíblia que, muitas das vezes, eu acho que a gente, talvez, vê ela equivocadamente, em outros olhos. Tudo que você fazer aqui, você pode fazer qualquer coisa aqui na terra e tal, para Deus, mas o que vai contar vai ser o seu relacionamento com Ele, amém? Vai ser o seu relacionamento. Que muitos naquele dia vão dizer, eu profetizei em seu nome, fiz isso em seu nome. O Senhor vai falar assim, afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Esse conhecer realmente é de conhecer, eu não te conheço. Eu não te conheço, Liane, eu não te conheço. Isso deve ser muito ruim, o Senhor naquele dia de chegar e falar assim, afasta de mim, porque eu não te conheço. Eu nunca te conheci. Então, existem muitas pessoas que usam os dons de Deus, usam a glória de Deus, mas não conhecem o Senhor, não conhecem a Deus. Não conhece, isso é uma coisa que me encabulava tanto. Um dia um pastor chegou em mim, Tiago, tinha um pastor lá no Rio de Janeiro, tal, que ele curava enfermo e tal, ele orava e as pessoas eram curadas e tal, o homem era um homem de Deus, e passou um pouco, ele foi assassinado, o pastor foi assassinado, e ele morreu pelo próprio namorado dele, era homossexual o pastor. Era homossexual. Aí eu parei para pensar, eu falei assim, mas como que o homem fazia isso? Usava a glória de Deus, amém? Usava o dom de Deus mas nunca conheceu o Senhor Jesus, nunca foi transformado por Deus. Então, esse é o sentido. O Senhor, Ele quer conhecer a nós, Ele quer ter um relacionamento conosco como de pai e filho, amém? Essa foi a vontade de Jesus. Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Jesus, Ele morreu numa cruz, sofreu tudo que Ele tinha que sofrer, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, para que nós nos reconciliássemos com Deus, com o Pai, amém? Esse foi o propósito de Jesus, nos reconciliar com Ele mesmo, com Deus, amém, igreja? Então, essa é a palavra dessa noite. Eu creio que o Senhor falou com você, o Senhor falou grandemente comigo, tem falado, e durante esse tempo, é uma coisa assim que
que Deus fala muito no meu coração, nas minhas decisões, e eu até comentei isso com o pastor Pedro lá em casa, já tem algum tempo, comentei com o Renato, e nós tomamos as nossas decisões, igreja, baseado na vontade de Deus. Toda decisão que você vai tomar, você para e pensa, está conectado com a Bíblia, está baseado na Bíblia, o que eu estou fazendo? Isso é de Deus ou é de vontade humana? O que é isso? Isso aí é o desejo que há no meu coração de ter posse, isso é desejo de ter o controle? Eu quero estar no controle, eu quero estar no centro, o que é isso? Essa decisão, o que é? É porque eu quero estar no centro ou eu vou obedecer a palavra de Deus e submeter a Deus e aos líderes, amém? Porque você submetendo a Deus, eu creio que você submete ao seu pastor, você submete aos líderes, amém? Então, primeiro, submeta a Deus. Esses dias eu ouvi uma palavra que eu acho que quem falou, foi o Hermínio, parece que falou assim, se você não quiser ouvir Deus, ouve pelo menos a sua esposa. Se você não quiser ouvir Deus, ouve pelo menos a esposa, vai dar certo. Mas aqui nessa noite eu te desafio a ouvir Deus, a se relacionar como Deus, como pai, como algo íntimo, como Deus, e fazer parte da herança de Deus, amém? Amém. Eu gostaria de orar nessa noite, você possa ficar de pé, se você quiser, Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que foi ministrada dos nossos corações. Pai, nós entendemos que o Senhor é nosso Pai, e por isso, nós fazemos parte da Tua herança, Deus. Nós fazemos parte, nós somos dono, nós fazemos parte do reino. Senhor, obrigado pela a convicção, obrigado, Senhor, pela revelação nos nossos corações de Jesus Cristo, Deus. Obrigado por Jesus. Senhor, que a partir de hoje, aquelas pessoas, Senhor, que não entendem, aquelas pessoas, Senhor, que têm nos assistindo neste momento, Senhor, que não entendem, Senhor, que o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, que não entendem, Senhor, que o propósito de Jesus morreu na cruz foi nos conectar contigo, Deus, para que nós possamos ter relacionamento, que ela possa, neste momento, ter essa revelação, Pai, no coração, Deus. Pai, nos capacita, Senhor, a viver o Teu reino, viver a Tua vontade, nos capacita, Senhor, a nos relacionar com os nossos irmãos, e nos ensina, Senhor, a entender, Senhor, que o chamado é Teu, não é nosso, que tudo que o Senhor nos chamou para fazer, tudo que os dons que o Senhor nos deu, Senhor, é para que nós possamos, Senhor, para que possa ser usado no reino, no Teu reino, Jesus, no Teu reino, Pai, no Teu reino, tudo, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, tudo é para a honra e glória do Teu nome. Obrigado pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos, Pai. Nós não merecíamos. Não há nada que nós possamos fazer, Senhor, para que nós possamos ganhar salvação, porque houve, Senhor, um preço pago na cruz, e é alto preço. Nós não podemos pagar, mas Jesus pagou por nós. Jesus pagou por nós. Hoje nós somos livres. Nós temos convicção dessa salvação, e obrigado por essa convicção, Senhor. Abençoa a mente de cada pessoa nessa noite, Senhor, que essa palavra ela não venha a ser arrancada. Que essa palavra, Senhor, ela venha a cair, Senhor, num lugar bom no coração, num terreno bom, e que essa palavra, Pai, ela venha, Senhor, nascer e venha frutificar. E que essa palavra, Pai, ela venha dar 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra não venha a ser sufocada no coração das pessoas que aqui estão, mas venha frutificar para a honra e glória do Teu nome. Que a libertação que há no Espírito do Senhor, ela venha estar sobre a nossa vida. Que nós possamos viver livres e libertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite. Amém, Jesus.